Arro, energias positivas, tudo bem com você? Começando mais um episódio do nosso Universo. Como pode melhorar infinitas possibilidades? Só depende de você, meu jovem. Expansão de consciência. A quem joga a sementinha e você faz a parte aí, transformando isso em ação. Não fique só no campo do mental. A vida acontece no campo da ação. Então, cria vergonha na sua cara e pratique mais coisas que você vem aprendendo aqui conosco no Universo Como Pode Melhorar, que eu tenho certeza coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Hoje recebendo essas duas mulheres maravilhosas, amiga Messia. Tudo bem, Messia? Tudo bem, Thiago? Prazer estar aqui novamente. Hoje a gente tem dupla de dois. Das duplas de branco. Minha casca de bala. E ela, amiga Kelly Rodrigues. E aí, Kelly, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Bom demais. Vamos falar mais uma vez sobre relacionamentos aqui. A minha mestra trouxe um tema que eu fiquei pensando. Que tema interessante esse, né? Resgate do feminino e suas diferentes formas de acesso. Primeiro, mestre, por que tem que resgatar o feminino? Se perderam? Você perdeu? Às vezes nem tiveram, sabe? Às vezes nem tiveram acesso a isso. Eu falei sobre isso justamente porque muitas vezes a gente acredita que o outro tem que nos dar alguma coisa, né? E a gente não olha para o que a gente tem, para o que a gente nasce em essência, que a gente construiu ali no gestar, e aí a gente leva para o outro a responsabilidade de ter que nos dar alguma coisa. Então, quando eu falo de resgatar, eu falo justamente desse movimento de você se olhar, ver o que você tem, com o que você já possui dentro da sua essência, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, e fazer isso ser o que, de fato, traz a você o ser humano para você dar ao outro antes de dar no si mesmo, entende? E quando a gente fala disso, do resgate do feminino, trazendo em relacionamento, eu vejo muito a questão do relacionamento a longo prazo, né? Onde você está naquela fase da paixão, aquela fase gostosa, e aí, com o tempo, você vai entrando as cobranças. Entra a cobrança do boleto, entra a cobrança dos filhos, e aí aquele acesso que você tinha do início, que era aquele bombom, aquela mensagem na gaveta, ou até no WhatsApp, não existe mais. Então, isso é um resgate do relacionamento. E a gente, às vezes, olha tanto para isso, esperando que o outro faça, mas a gente também não faz. Então, o que é o amor romântico? O que é o resgatar o amor romântico? Faz uma analogia das duas questões e olhar o resgate do feminino, para a ação de ir atrás disso. E vou deixar para as especialistas. Ambas são psicólogas. E aí, Kelly? Bom, eu acho que eu concordo, né, com o resgate, mas eu acho que tem um passo que ele pode ser pensado um tanto antes de resgatar, que é o construir. De onde que a gente inventa, né, esse feminino? De onde que as meninas aprendem a ser femininas e a serem mulheres? Não necessariamente com as mães, mas com as referências femininas. Então, essa construção, às vezes, para resgatar, eu preciso até saber o que foi construído. É verdade. Né? Que referencial, que parâmetro que nós, mulheres, temos para construir o nosso feminino. Porque a gente nasce humano. Quando você nasce, você não sabe o que é menino e menina. E aí essa menina nasce, né, com um órgão genital feminino, o menino nasce com um órgão genital masculino, um aparelho reprodutor masculino, um aparelho reprodutor feminino, e vão nos sendo ensinados o que é ser menina. E muitas das vezes essa mulher que chega na fase adulta tem que resgatar algo que ela nem soube construir, ou que construiu de maneira errada, ou de maneira deturpada. E aí muitas das vezes se fala num resgate, mas eu penso que para resgatar, você primeiro precisa saber o que é. Então, eu penso que um passo antes do resgate, o resgate já é eu sei o que é e me perdi. E aí, a construção desse feminino, como que a gente está construindo esse feminino nas nossas filhas, nas nossas sobrinhas, nas nossas enteadas, nas nossas primas, nas nossas irmãs, né? Que conjunto de mulheres, como que as mulheres pensam o ser mulher para ensinar outras mulheres a serem mulheres? Interessante ponto de vista, né, amiga Messia? Bacana, é isso aí. Quando a gente olha o contexto de construir, traz muito essa questão assim, o que foi aprendido, igual a Kelly falou, e muitas vezes a gente vem com aquelas crenças, né? De que você não pode ser assim, de que você não tem que ser assim. Então, eu não vou além e não conheço mesmo.
Porque foi dito que eu não poderia ir fazer isso, dito que eu não poderia. Aí vem crenças familiares, crenças religiosas, culturais. Então, quando você cresce, você não sabe acessar, né, que é o resgatar, porque você não teve essa construção. E aí a gente tem lá no consultório, igual que as pessoas brincam, né, que a gente vai para o consultório para tratar da criança. Quando é criança, quer ser adulto. Porque o brincar ali... O adulto se comporta como se fosse uma criança. O brincar que é real isso mesmo. Você está ali olhando muitas vezes coisa que você tem que trabalhar lá na sua infância, sua juventude, para você conseguir seguir e se relacionar. E aqui a gente está falando de relacionamentos amorosos, muitas vezes, né, no podcast. Mas é se relacionar com pessoas, ter acesso a pessoas, independente de ser amoroso ou não. Às vezes a gente é ríspido numa situação porque aquilo a gente aprendeu que não pode, não deve, não é aconselhado você dar um afeto, um abraço, você dar uma palavra. Ser vulnerável. Sim, né? Você deixar o outro falar. Não, por quê? Porque você foi construído, aprendeu isso dentro de um ambiente que não dava acesso. É interessante do ponto de vista de ambos, porque eu acho uma coisa que eu fiquei refletindo aqui, né? Nós temos umas palavras aqui, construir. E é interessante que a gente constrói baseado no que as pessoas passam pra gente, do que é a sociedade, do que é o mundo, como é que vive, certo? Aí lá pelas tantas, você fala assim, caraca, eu tenho que reconstruir tudo. Porque isso que foi passado, pra mim, não tem serventia nenhuma. Eu acho que a maioria das pessoas deparam muito com isso. O quanto se sofre é até entender que aquilo que foi ensinado, que é o que você pratica, por osmose até. Ninguém chega e fala, ó, ser mulher é assim, ser mulher é passar batom. Ela vê a mãe a vida inteira passar batom, ela quer passar batom, porque ela quer ser igual a mamãe. Chega assim, chega um certo momento que você vai assim, cai aquela ficha. Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu sou eu, né? E aí, como é que a gente vai fazer essa transição? Cara, o que eu vou pegar daquilo ali que foi passado para mim e dar a minha identidade do que sou eu de verdade? Porque eu acho que as pessoas se perdem muito sobre isso, né? As pessoas se perdem nesse sentido aí. Se você me permitiu, eu vou fazer uma Fica analogia. à vontade. Eu amo essa analogia e eu faço muita psicoeducação com essa analogia com os meus pacientes. Quando a gente nasce, a gente recebe um saquinho, uma sacolinha vazia. E no que a gente recebe essa sacolinha, o papai vem, coloca um negocinho lá dentro, a mamãe coloca um negocinho lá dentro, o vovô, a vovó, o tio, a escola, o primo, o amiguinho. E a gente sai pela vida carregando essa sacolinha cheia de coisas que as pessoas colocaram. A família, a sociedade. E chega ali por volta dos 12 anos, entre 12 e 14 anos, o ser humano se dá conta de que ele está carregando essa sacolinha. E ele olha para aquela sacolinha, ué, que é isso que eu estou carregando esse peso aqui? E ele fala, véi, ele para no meio da sala de estar, papai, mamãe, tio, vovó, e despeja. E aí é a hora que o pai e a mãe enlouquecem, porque eles se sentem desrespeitados, porque a criança pega aquilo tudo que lhe foi dado e despeja, e faz aquela bagunça no chão da sala, a famosa adolescência. E aí ele olha para aquilo tudo e fala, isso não é meu. E ele escolhe. E aí ele pega a sacolinha dele vazia e ele vai catar daquela bagunça que está no meio da sala alguns valores essenciais e vai colocar no fundo na sacolinha e vai para a vida. Para ele selecionar na vida o que ele quer colocar na sacolinha dele. Só que os pais, por isso que eu falo, se você educou muito bem seus filhos, fica tranquilo, porque uma hora esses valores essenciais vão aparecer. Só que tem uma hora crucial, Thiago, na vida, que a gente vê o que é essencial, que a gente aprendeu, seja homem ou mulher, não interessa, aparecer quando a gente tem filho. Aí aqueles valores que estavam lá no fundo, aí você pode falar, nossa, que coisa boa, às vezes não, às vezes é a surra, às vezes é o grito, às vezes é o distanciamento. É como ele aprendeu, ele pegou aquilo, que aquilo é essencial para ele. E ele vai replicar nos filhos. É a hora que, né, a gente entra em contato com tudo que nos foi ensinado, com tudo que a gente pegou para a gente como sendo verdadeiro, e a gente vai aplicar, às vezes não gosta de aplicar, não dá certo, e aí a gente vai de novo se reconstruir. Ou num relacionamento, casando, tendo um filho, a gente vai lá no fundo da sacola pegar aquilo que é mais essencial para poder replicar. Porque a gente não tem um repertório, a gente não nasce com um repertório instalado na cabeça. A gente vai replicar aquilo que a gente aprendeu. Só que a gente chega em algum momento que a gente fala, não, peraí,
será que eu quero replicar isso mesmo? Então, essa sua pergunta, eu gosto muito dessa pergunta, porque é a hora que a gente olha assim, em que momento foi que eu escolhi esses valores, essas ideias, esses conceitos para eu carregar na minha sacolinha? Eu fiz o dedinho do aprendizado. Quem não sabe, sempre leva o dedinho para perguntar, né? Porque você tocou no que eu ia perguntar, né? Porque assim, eu não vejo muito sentido. Se você sabe que aquilo faz mal e você replica aquilo que faz mal para o outro. Porque a ideia é a gente evoluir. Então, não é meio estranho? Tipo mas assim, até que ponto a gente sabe que faz mal pro outro? Porque a gente aprendeu... Mas faz mal pra gente, por que eu vou replicar? Mas foi como eu aprendi. Eu só sei que faz mal quando eu vou replicar. E às vezes a primeira vez que eu vou replicar uma surra, uma briga, uma bronca é quando eu vou ter filho. Eu nunca bati em alguém como eu apanhei. Poucas vezes na vida você bateu. Eu apanhei muito na vida. Mas eu só bati em alguém quando eu tive filho. Aí que eu parei, olhei e falei, caraca, isso não tá legal. Mas era o que eu tinha aprendido. Só que como que eu aprendi? Vivenciando. Quando eu fui replicar, falei, cara, não sei se isso é tão legal. Tô falando bobagem, amiga? Porque, não, sabe, é na hora que veio aquela coisa... Porque a minha filha apanhou muito. Bati muito nela. Não 1/3 do que eu apanhei, mas eu cheguei a educar ela muito com coercivamente. Né? Com surra, com castigo. Do jeitinho que eu fui criada. Só que eu aliviei muito a barra do que eu tive porque eu passei para ela. Só que em determinado momento eu falei, pô, isso não tá legal. Só que era a única coisa que eu sabia. Não era porque eu queria machucá-la tal qual eu fui machucada, mas era porque a única coisa que eu sabia fazer. Porque foi como eu aprendi. Às vezes a gente não quer causar mal ao outro, mas a única forma que a gente sabe é a forma que a gente vivenciou aquele amor. Ou aquele cuidado. No meu caso não era nem amor, era só cuidado mesmo. As pessoas se propunham a cuidar daquela criança. E o que era amor eu não sabia. Eu já cheguei a questionar se eu sabia o que era amor, porque eu nunca tinha vivenciado isso. Não, e ver que essa fala sua com a pergunta do Tiago casa muito com as questões que a gente vê de violência doméstica, de apanhar. E aí você olha isso e você fala, não, mas a culpa foi minha. A mulher mesmo traz, a culpa foi minha. Eu que não fiz a janta, eu que não fiz o almoço. Eu que respondi errado. E às vezes ela que tem o controle, por exemplo, as finanças, ela que tem o dinheiro, e ela fala, eu que não paguei a conta no dia certo, eu que não paguei a conta do bar, que ele foi beber. Né? Então, assim, até aprender que para ela aquilo ali, ela aprendeu o que é bom, mesmo sendo ruim, é aquilo, a gente se acostuma com o que é bom e com o que é ruim. E aí vem a justificativa. Ah, mas o pai dele sempre foi assim. O pai dele também batia na mãe dele. Ah, mas ele também se justifica, no caso o outro, né? Eu faço isso porque o meu pai fazia. Ou pode ser vice-versa. A mulher faz isso porque eu faço isso, eu vivi assim, minha mãe apanhou e não morreu. Né? Minha mãe viveu assim a vida inteira e criou 10 filhos. Aí você vê replicando essa situação. Do padrão. Sim. Até que alguém decide. Ontem eu e a Manu, a gente estava saracoteando por aí, a gente voltando, ela contando umas histórias das amigas dela. Aí eu olhei pra ela assim e falei, minha filha, tua vida é boa? Ela, mãe. Aí ela, ainda bem. Eu falei, não, mas não precisa seguir daqui em diante. Né? Chegou até mim, mas você não precisa carregar isso daqui em diante. A sua vida não precisa ser essa confusão, essa brigaiada, essa falta de respeito, essa falta de amor dentro de casa. Para em mim, não precisa continuar por meio de você. Não é porque eu vivi isso que você precisa levar isso adiante. Ela, ainda bem, né, mãe? Então, assim, você vai vendo que por mais que eu tenha falhado com ela, a gente também aprendeu muito juntas. Eu aprendi. Eu não fui até o limite que foram comigo. Né? Quando chegou nela, eu consegui barrar muita coisa. Por que você ela, acha? muito provavelmente, nem vai bater nos filhos. Entende? Eu botando vocês no divã. Eu gosto disso. Por que você acha que você falhou com ela? Exatamente pela pergunta que você me fez. Por que a gente sabe que doeu na gente e a gente faz no outro? Então, se doeu em mim, por que eu bati nela? Porque era a única forma que eu sabia. Porque foi a forma como eu aprendi. Mas será que eu não podia ter aprendido melhor? Será que eu não podia ter respirado mais? Será que eu não podia? Não podia. Então, eu falhei porque eu bati. Agora, eu sabia que, respondendo exatamente o que você me perguntou, mas se tinha doído em mim, por que eu bati sabendo que doía? Então, será que eu não podia ter sido diferente?
Talvez. Mas, de toda forma, muito do que chegou nela chegou filtrado. Não chegou exatamente como chegou em mim, não chegou exatamente como chegou na minha mãe, na minha avó. Então, as gerações, eu acho que elas vão melhorando também os comportamentos, né? E muito provavelmente minha filha vai criar os meus netos muito diferente do que eu a criei. As filhas da Mércia vão criar os netos dela muito diferente do que as meninas foram criadas, do que a Mércia foi criada. Então, eu acho que a gente vai melhorando. E as coisas que eu melhorei, ela provavelmente não vai falhar com os filhos dela. E a gente, assim, vai melhorando a sociedade. Imagino eu. Messi, você tá falando de repetição de comportamento, né? De padrão de comportamento, né? Como é que a gente pode fazer quebrar esse padrão, né? Porque esse país tá no sangue, né? A gente mesmo você querendo mudar, acaba uma hora você tá fazendo algo. Caraca, velho, eu falei que não ia fazer aqui, meu pai fazia comigo e de repente... Tô eu aqui fazendo. Né? Parece que é uma coisa que tá na raiz, né? Você viu que a Kelly falou muito bem, assim, porque não é uma coisa, eu quero parar. Né? A partir de hoje eu não faço mais isso. Dá trabalho. Dá trabalho você olhar, você vai ser testado, você vai se colocar em várias situações onde você vai perder a cabeça, onde você não vai acreditar que a sua única saída é bater, porque você sabe fazer isso. Então, na hora que você está ali, que você quer quebrar aquele padrão para fazer algo diferente, o que você tem para que você atinja a mudança? Então, a mudança não é hoje, não é agora. Você vai trabalhar isso, por isso que fala. Quando a gente fala, as pessoas falam de autoconhecimento, né? Autoconhecimento dá trabalho. Não é pegar um livro... É né? Conhecer, né? Como é que eu vou melhorar algo que eu nem sei que existe? Primeiro eu tenho que saber. Né? Exato. E depois transformar. Porque assim, eu comprei um curso, eu comprei um livro, eu tenho um preço para o curso, eu tenho um preço para o livro. Você estudou o curso? Você leu o livro? Não, eu tenho um livro lá em casa. Um dia eu vou ler. Isso é o quê? Trabalho. Que você vai sentar e ler. Às vezes é uma coisa que você não queira, mas você precisa. Então, essa mudança de padrões, como a Kelly falou, a gente vem melhorando muito, é olhar para isso e falar assim, o que pertence e o que pode mudar. Mudar a partir de quê? A partir de onde? A Kelly falando que bateu muito na filha dela. Eu nunca bati nas minhas filhas. Né? Então, eu olho o contexto e falo assim, foi porque elas são boazinhas? Não é porque necessariamente são boazinhas, mas muitas vezes aquela ali não era a minha linha. Eu apanhei, mas da minha mãe, do meu pai, não. Meu pai já tinha forma de conversar. Eu já vou mais para isso. Só que a paciência ela é menor do que a da minha mãe. É interessante, né? Porque a falta de paciência era do meu pai, mas ele sabia acolher. A minha mãe não. A minha mãe ela logo descontava. Aí eu sei por quê hoje. Né? Veja bem, eu sou a 5ª gestação da minha mãe e a 4ª filha criada. Então, olha para mim, eu sou uma filha com 14 anos, 13 anos de diferença entre eu e a mais velha. Ali ela teve 3 gestações entre eu e a mais velha e 2 filhas. Entre eu e a mais velha tem mais 2. Então, você imagina o quanto que aquela mulher, vulgo minha mãe, tá? Já tinha sofrido, já tinha apanhado da vida, veio para Brasília com as filhas nas costas, com 2. Né? O marido já tinha vindo aqui, não encontrou ele, não tinha celular, não tinha ponto, não sabia, era só terra, sabe? Perdeu as coisas no meio do caminho, isso lá, sofreu muito na casa dos pais. Todo aquele contexto que a gente sabe de quem vem do interior, de que a gente escuta falar, né? Então, imagina receber uma gravidez, já com a filha mais nova, com 7 anos. Tudo de novo. Puts. Né? Então, assim, eu olho para ela e eu respeito Começando ela. a se livrar dos meninos, começa tudo de novo. Sabe? Eu olho para mim, eu tenho 2, a minha mais nova tá com 10. Imagina de novo. Não. Então, eu olho para ela, eu sei qual é a dor. E aí, quando eu vejo que eu fiquei dentro daquele ventre 9 meses, eu olho e falo, agradeço a ela todos os dias. Porque ainda assim, na sua dor, ela me acolheu. Então, muitas vezes, o que eu apanhei era descontando uma raiva daquele homem, uma raiva de não ter uma comida como tinha antes, uma raiva de talvez ter vindo para Brasília. De ter mais um menino para cuidar. Mais menino para cuidar. Eu não fui uma pessoa anja, eu dei muito trabalho. Sério? Se você não fala, a gente não desconfia. Ajuda, como pode dar trabalho, né? Me ajuda, como pode dar trabalho. Então, assim, eu olho para essa mulher. Né? Porque o que a gente geralmente faz minha mãe não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, minha mãe fez isso para o meu irmão, para minha irmã, mas a gente não olha como foi aquela... Tira a mãe,
Tira a mãe dessa pessoa. Olha ela, menina também. Olha ela lá com 8 anos, tendo que lavar a roupa dos irmãos, tendo que cozinhar já para 12 homens, tendo que ir lá pro açude, como ela chama, né? Lavar roupa, pegar balde de água para um que está sentado, ou seja, ela já tinha dado 20 viagens, dava outra. Aí faz 15 anos. Você vai para alguma festa? Para quê? Você já está forte? Você já dá conta de trabalhar? Mais. Então, olha para a mulher que ela foi. Para jovem, para criança jovem. Então, se você separar as duas coisas, que geralmente a gente não faz, a gente só cobra da figura materna, você não vê a quebra de padrões. Ah, mas a sua mãe fez isso, eu vou fazer também. É assim você vai cuidando o quê? A maternidade ao longo dos anos. A mãe, a avó, bisavó, tataravó. Você não olha o ser. Então, quando você começa a construir, dá trabalho. Você olhar para a sua ancestralidade e falar, olha, eu respeito, eu entendo, mas esse padrão aí não serve. Aí você vai, quebra religião, você quebra padrões de relacionamento, você quebra identidade de gênero, escolhas relacionais, você vai olhar para cá e vai seguir diferente. Vai ser julgado, vai ser apontado, enfim. Talvez você não seja por todos, mas seja por um. A gente olha, Jesus Cristo. Não agradou a todo mundo. Né? Então, no meio desse rolo tudo, nós estamos tudo aprendendo. Ou seja, a gente está aqui aprendendo com você e você com a gente. Né, outra coisa, meninas, uma coisa que esses dias veio essa consciência para mim, assim, que a gente também espera muito, né? Eu acho que talvez é por isso que talvez não há evolução, talvez como ser humano, dentro do relacionamento, trabalho que for, porque a gente está sempre esperando. Foi o que eu comecei né? falando para você. Esperando a gente tá sempre promoção, esperando que o outro esperando me amar, o pai tem que me amar, o pai tem que dar. Cara, faz sua parte, né? Eu tava ouvindo a música São Francisco de Assis, que é essa ficha, né? Dando que se recebe, mas é isso. A Kelly fala muito isso, né? Que ela, falando da Manu, ela mesma falava, eu não quero que ela não é obrigada a me amar, mas ela é obrigada a me respeitar. E a gente cobra muito isso, né? Meu filho não me ama. Como que o outro não me ama? Nossa, o filho que eu botei no mundo... Não, não tem obrigação de me amar. O outro tem obrigação de me respeitar. Isso basta. Isso é forte. Né? É forte você olhar. Eu falo isso pra ela. Eu falo, você não tem que me amar, eu não vou fazer nada pra você me amar. Eu vou fazer o que precisa ser feito na qualidade de sua mãe. E às vezes, na qualidade de mãe, eu vou precisar fazer coisas que teu amigo, que quer que você o ame, seu namorado, seu marido, seja lá quem for, não vai poder fazer, porque você só tem eu de mãe. Você vai ter vários amigos, você pode ter vários namorados, você pode casar, separar, casar de novo. Agora, mãe... Não existe ex, só né? vou ter eu. Pai. E não é nem só ser ex, sabe? É fazer o que precisa ser feito para entregar aquele ser minimamente consciente para o mundo. Porque se eu escolher que ela me ame, eu vou fazer o que faça com que ela me ame. Eu vou fazer o que é bom, não o que é certo. E às vezes o que é certo não é bom. Não é bom. Dói. Exatamente. Eu lembro, nunca vou esquecer, Thiago. A gente desceu, ela subiu com umas borboletinhas de crochê com um imãzinho de botar na geladeira. Ela tinha uns 3 aninhos, morava na QNL. E ela subiu toda feliz. Mamãe, olha o que eu achei. Falei, sério, filha? Achou aonde? Lá embaixo. Pega aí, tudo aí. Peguei ela pela mãozinha, falei, vamos lá. Mostra pra mamãe onde que você achou. Ah, acho que foi aqui. Eu, então põe aí. Mas eu achei, mamãe. Eu, pois é. Quem perdeu vai vir procurar. Cara, era um negócio inútil. Eu peguei ela pela mãozinha, 3 anos de idade, eu ponho exatamente onde você achou. Ninguém te deu, não é seu, você não vai levar pra minha casa. Mas, mamãe, não vai levar. Vai botar aí. E fiz por mais... Era uma coisa inútil, podia ter sido alguém ter jogado fora. Mas eu, no ímpeto de ensiná-la a não levar nada que ninguém tivesse dado, que não fosse dela, para dentro de casa, peguei pela mãozinha, peguei as borboletinhas e fiz ela devolver. Eu fiz ela passar vergonha na escola, devolver, sei lá, uma borracha na escola. Queria morrer, porque a Manu morre de vergonha de tudo. E eu, cara, numa dessas você poupa, fala, ai, tadinha... Criança. Eu falo assim, bobagem, que às vezes você deixa passar, bobagem não. Mas o mundo deixa passar, não. Sim. Bobagem não. Vai botar onde achou. Teve uma história de uma bolinha, mas sabe aquelas piscinas de bolinha que tem as bolinhas? Ela achou, levou pra dentro de casa. Depois eu fiz ir na rua, botar onde tinha pegado. Então, às vezes, no ímpeto, né, essa criança... Porque nós também estamos aqui enquanto crianças. No ímpeto dessa criança, no desejo de ser amado, no desejo de ter um ser... que parece que tem a obrigação de nos amar, né? Porque meu filho vai me amar.
Não necessariamente, não tem obrigação nenhuma. E assim, o Kelly, amiga Messi, parece que é muito romantizado no geral o amor. Muito, às vezes eu falo em casa assim, é muito conto da Disney. A pessoa fica puta, né? Mas eu falo, porque é assim, é uma coisa que não funciona na realidade, né? Parece que a pessoa não tem que ser daquele jeito que a gente aprendeu lá com os contos de fada, aquela coisa, mas na verdade, quando você vai botar na vida real, não funciona, né, Messi? Mãe, Tiago, é regra, é contenção. Pai e mãe, por mais que eles nos amem, eles precisam amar para poder dar conta de suportar aquilo tudo que a Messi estava falando da mãe dela. Uma filha de 14, outra de 7, outra de não sei quantos, mais um marido, uma casa. Num lugar novo. Num lugar novo, Brasília, não sei o quê, mais um filho para dar de comer. Cara, eu também preciso desse amor. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Mas pai e mãe é contenção, é regra. É o limite, você só pode ir até aqui. E se esse pai, essa mãe rompe, né, abre essa barreira e esse filho vai passando, em algum momento, a gente estuda isso na psicologia, o adolescente ele vai implorar por limite. E aí ele não encontrou dentro de casa. Onde que você acha que ele vai achar? Lá, na polícia. A batida é grande lá, né? No traficante. Em algum momento ele vai achar esse limite. Eu sempre digo para minha filha, você não tenha medo do homem do saco. Não tenha medo da polícia, tenha medo da sua mãe. Porque você vai se entender, seja o que quer que você tenha feito, você vai se entender com a sua mãe. Depois você vai se entender com o resto, com a sociedade. Mas primeiro lugar que você vai ter que prestar contas é dentro da sua casa. Não é na rua, não é com o homem do saco, não tenha medo da polícia, não. E ela fala isso para as amigas dela. Ela fala, rapaz, eu tenho medo mesmo da minha mãe. Aquela lá também. Medo. Né? Mas tem que ter respeito. Sei lá o que é respeito, o que é medo. Eu prefiro que ela tenha medo de mim, que ela respeite o limite e a contenção do pai e da mãe dela. E fiz ela ter a mesma coisa pelo pai. A gente se separou, a gente brigou, o pau torou. Em nenhum momento eu colocava ela contra ele, porque eu pensava assim, se algum dia, porque a gente nunca sabe o que a gente está criando. A gente não sabe que ser é esse, que alma é essa. Eu porque não sei. Tem no fundo, mais que a gente que queira educar, queira moldar, a pessoa tem a essência dela. Lógico. É e aí eu fácil, pensava, se essa menina for rebelde pra cacete, eu precisar desse homem pra bancar, pra ser a lei. Eu coloquei ela contra ele, eu vou chamar quem? Verdade. Eu não vou ter a quem chamar. Você desvalidou? Como é que você validou depois? Eu invalidei, agora eu vou mandar ele lá buscar ela no meio da rua? Saca? E aí na minha cabeça era essa clareza, parece que eu sentia uma voz dizendo... Se algum dia você precisar, porque você é a lei do dia a dia, ele é a lei mor, ele é a lei depois de você. Se você não der conta, é ele que vai buscar, pelos cabelos que seja, mas é ele que vai buscar. Mas tá vendo como que isso é interessante nesse contexto de lugar? Quantas vezes a gente vê hoje na sociedade, em tempos modernos, digamos assim, a troca de lugares, aonde a filha casa com o pai e a mãe passa a ser filha. Porque aquela mãe, né, romantiza tanto aquele nascimento daquela filha que ela troca de lugar. Aquela filha cresce, fica igual com o pai. A mãe é aquela que olha assim, a filha, mãe, já lavei a louça, já fiz. Ai, que bom. A mãe se comportando como filha. Né? E aí o pai chega, a filha fala, isso é hora, pai, de você chegar, todo dia você chega às 7. Minha mãe estava te esperando para jantar. Não quero jantar. Uai, minha mãe vai jantar sozinha e começa a retrucar ali. Mas por quê? Porque aquela mãe não vê aquela filha crescendo. E ela se coloca no lugar de filha e ela não consegue mais reverter isso. E ainda assim a gente tem os contextos que famosas palavras falam do narcisismo. Porque muda a geração, como a gente está falando, mas aquela mãe muitas vezes olha as oportunidades que aquela filha teve e ela queria para ela. E ela olha para aquilo, ela quer ter controle. Às vezes a filha tem uma oportunidade, não. Aí às vezes as pessoas dão nome de inveja, dão nome de malcriação, o nome que quiser. Mas você olha para aquilo e fala assim, aquela pessoa não consegue crescer. Porque tudo que ela faz lá, a outra está tesourando. Aí você vai olhar o contexto. Ou ela nem se permite, porque se eu crescer
Como é que eu vou fazer uma coisa que a minha mãe não teve o direito, Exato. a permissão de ser, ter Tem e que fazer? ser inferior a ela. Aí eu fico aqui no meu lugar pra minha mãe não se sentir mal. Muitas Cara, vezes. e é engraçado que a gente fala isso aqui, né, no contexto aberto. Quando a gente fala isso no consultório, a gente já psicoeducou muito o paciente. Quando a gente fala isso no contexto aberto, parece que a pessoa faz isso. Não, eu vou disputar o lugar com a minha filha. Não. É tudo no nível inconsciente. Ela não tem... Ela sente, a filha também sente que tem alguma coisa, mas não tem a clareza dos papéis e dos processos que estão acontecendo. Por isso existe a figura do psicólogo, do terapeuta, do profissional ali, psiquiatra, que vai ajudar essa família, ou essa mãe, ou essa filha a enxergar. Eu já sofri ameaça de processo, porque a filha da mãe narcisista, a mãe, eu fui trazendo consciência para a filha, ela foi se afastando da mãe para poder sobreviver. Aí a mãe disse, eu vou denunciar, porque ela está te manipulando contra mim. Não, eu só estou colocando ela no lugar dela de filha. E era um contexto tão absurdo, que a mãe fazia a filha vigiar o marido, que no caso era o pai dela, das possíveis amantes. Ela que ia atrás, ela que vigiava, ela que dirigia o carro e perseguia o pai. E aí eu é que estava errada, que eu estava colocando a filha contra a mãe. E o que despertou foi eu dizer para ela, vem cá, ele é o que teu? Uai, meu pai. Mas por que você está procurando mulher dele? Ele não é teu marido. Ele é teu pai. Haja como teu pai. Porque ele é um péssimo marido. Mas ele é um excelente pai. Por que você está contra ele? E assim, né? Cada papel é papel, né? Eu lembro que... Mas você percebe o nível de inconsciência que essa filha tinha, que precisou da figura do psicólogo para ir lá e dizer, vem cá, ele é... Olha a pergunta óbvia, que a gente fala que a gente faz perguntas óbvias no consultório. Ele é o quê, seu? É tão óbvio. Kelly, ele é meu pai. E por que você está agindo como se ele fosse teu marido? Porque ele foi ensinado. E aí eu lembro quando meu pai separou da minha mãe, né? Na relação, por quase 30 anos, né? E eu lembro que ele depois arranjou outra companheira, né? E o pessoal, e aí, Thiago? Foi? E aí o quê? Essa mulher do cara, ele que tem que... Se ela me respeitar, que é uma relação normal, para você ter uma relação com outro ser humano, tem que ter o respeito, ponto. Quem vai conviver é a pessoa, né? Meu pai vai continuar sendo meu pai, minha mãe vai continuar sendo minha mãe, e a vida vai seguir. Né? Então, assim, e às vezes as pessoas não têm esse entendimento, né? O que é do meu pai, o que é da minha mãe? Você falou, o cara às vezes é um bom pai. Não, ele era um excelente se o relacionamento pai. não tá dando certo, é outra situação. E outra coisa que a gente tem que entender também é o seguinte, né? Essa pergunta me marcou, cara. Legal, Mari, essa pergunta. Meu irmão ficou meio assim... Quando separou, né? Ficou meio zangado, né? Um dia meu irmão foi falar uma coisa pro meu pai, falou assim, não, simples, casa com a sua mãe. De novo, perguntas óbvias. Tipo assim, porque você tem uma visão, você não conviveu, você vê aquela pessoa como a sua mãe. É uma coisa. Mãe, ela é maravilhosa. Né? Agora, você não conviveu com uma mulher ao seu lado. É diferente. Porque às vezes a gente faz essas perguntas para você até, porque às vezes você fica no seu ego, no seu julgamento, achando que é o dono da casa preta, mas não se põe no lugar do outro. Ou não para para refletir um pouquinho, né? E esse controle aí, a Kelly falou de situações de consultório, eu vejo muito exemplos de, assim, principalmente pais de filhos únicos, onde o filho está sempre onde os pais estão. Então, anula-se a relação de casamento, que eu falo que é o filho mais velho, né? E coloca aquele filho como pedestal. Então, tudo é ali no filho. Quando chega nessa época de 12 a 14 anos que o filho vai lá, joga os saquinhos e fala, eu quero fazer? Como assim? Eu fiz tudo por você. Você não pode fazer sozinho. Não é assim. Aí aquilo vai indo, vai protelando. Quando chega ali nos 20 anos, aquele filho ainda está pedindo permissão para ir numa lanchonete, para ir em tal lugar. E a mãe ainda olha, se vê e fala, será que eu vou? Eu vou estar junto? Não, mãe, você não vai estar junto. Então não pode ir, porque ele, se tiver um namorado, não está te tratando bem. Por quê? Ela olhava o relacionamento dela que ela nem prestou atenção. Então ela olha para aquele filho lá, controlando o que ela faz. Aí aquela filha tem duas opções. Ou ela vai falar, eu não quero esse tipo de relacionamento, né? Porque aquilo ali para mim ficou claro. Ou ela vai repetir o padrão. Ou essa mulher, filha, ela vai ser a submissa daquele homem, ou ela manda no homem. Olha só o descontrole que gera isso. Então, cadê o homem, a figura masculina, propriamente dita? Tá vendo que o feminino aí foi abalado?
Temos 2 homens em casa. Mas vamos lá, ó. O universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Já quero mandar um abraço para a rede SPTV. Nosso programa passa todo quarta-feira, meia-noite, o horário da expansão da consciência, você evoluir como ser humano, esse papo muito interessante. E aí eu vou falar com as minhas amigas, lembrando, essas meninas que são psicólogas, né? Então elas sabem que estão falando aqui, o tema muito interessante hoje do resgate do feminino, né? Mas vamos lá, então tu acha que a mulher também não está muito masculina? E aí o homem também, ou foi a mulher que cresceu demais, o homem que diminuiu, pode ter esse desequilíbrio? Então, porque fala muito hoje de sagrado masculino, sagrado feminino. Sim. Não, acho que assim, tem várias formas de pensar, mas vamos pensar assim, ó. A mulher ela aprendeu a se virar. Entende? Ela aprendeu a se virar. Então, ela coloca uma luz, uma lâmpada, ela faz uma ligação ali de fios. Vamos ver o que vai dar. Explode a casa. Né? Mas faz. Então, ela vai colocando isso. E muitas vezes isso vai dando lugares a situações que ela tem que resolver. Se ela tem esse olhar do masculino, ela deixa o outro vir e fazer. Por mais que ela saiba fazer. Eu sei fazer. Eu lembro de uma live que eu vi, onde estava um casal... Mas, vamos lá, vou botar pimentinha. Eu gosto de botar pimentinha na conversa. Vai. Sabe fazer ou porque a sociedade fala que você tem que fazer para você ser autossuficiente? Não, porque muitas vezes você fez. Tiago, olha só, vai lá nos tempos antigos. O que eu percebo também às vezes? Que ela talvez não está querendo receber, achando que talvez fazer vai se diminuir. Entendeu? Vai perder esse poder. Tem esse lado e tem um lado que ela também... Ela aprendeu, tem um lado que ela não quer ceder e tem um lado que ela sabe fazer. E tem um lado que o cara não tá lá para fazer para ela. Ela vai ter que fazer. Como é que ela vai ficar com a luz lá explodindo? Ela vai ter que ir lá e resolver. Ou ela vai pagar alguém, então é ela que está resolvendo, ela vai pagar alguém para resolver, né? Ou ela vai lá e desaparafusa os fios e faz. Agora, tem uma coisa que eu falo para a Mércia há muitos anos, né, amiga? Estamos doutrinando esse ser. Onde tem homem, eu não carrego peso. Eu dou conta de carregar uma mesa aqui, mas se tiver um homem, eu pago de doida. Aí essa aqui vai, né? Grande. Imagina. Forte, né? Um cotoco. E a gente anda muito... Eu falo que a minha casca de bala é mesmo. Né? A gente anda muito juntas. Aí vamos pegar... Respira. Deixa os meninos carregar. Não, mas... Deixa os meninos carregar. Porque ela dá conta. E ela dá conta mesmo. Ela é grande, ela é forte. Eu dou conta. Se a gente pegar... Mas onde tem homem, a gente foi fazer a mudança no consultório, eu pegava no bracinho... Onde tem homem, mulher não carrega peso. Peso físico. Porque eu já o queria peso colocar da tudo vida no carro e carregar. Eu pegava no bracinho dela, calma, deixa os meninos. Depois a gente ajeita, depois a gente faz o negócio do negocinho ficar aconchegando. Deixa os meninos carregar os pesos. Porque muitas das vezes, por este masculino não estar lá fazendo, a gente vai tomando a frente, porque a gente quer ver pronto. Mas é que é uma visão minha, gente. Lembrando que cada um tem opinião, né? Mas é talvez onde a mulher perde o maior brilho dela, que é exatamente o toque, cara. Seria, por exemplo, o homem traz, a mulher organiza. Do sentido, você entendeu? Por que a gente percebe que é... Mas você percebe o que a gente trouxe aqui na prática, o que é resgate? Não, eu entendi. Amiga, e aí o feminino vem e cuida do outro feminino. Amiga, deixa os meninos carregarem. Aí ela tem que respirar. Porque no fundo ela quer só cair minha cara. Ela quer, se ela fizer assim, ó, amigo, eu vou 5 metros. Porque é assim, né? Um cotoco é uma mulherona. Aí se ela fizer assim, eu voei. Já era. Aí eu pego no bracinho dela com toda a minha delicadeza para ressignificar. Onde tem homem e mulher não carrega peso. Porque não precisa, eles são mais fortes que a gente. Vamos usar a força deles porque precisa ser usado? Que é para carregar um peso, que é para dar uma força. E a gente vai dar o toque, a gente vai ver a pintura, vai fazer a decoração, vai fazer o detalhe. Isso é o ressignificar. É uma outra mulher, que não é irmã, não é a mãe, não é a terapeuta, mas uma amiga, para chegar e falar, respira, deixa ele fazer. Se permita, né? E eu escuto, que também não é uma coisa fácil. Porque eu sei que ela escuta, mas a vontade é de... Se ela fizesse um peteleco, eu já voei. Porque, igual você falou assim, o homem traz, a mulher organiza. E às vezes aquele homem, ele chega ali na porta, ele toma aqui. Peraí, como assim toma aqui? Você abre a porta, joga lá
E eu tenho que tirar do chão, eu tenho que tirar do jeito revirado que você trouxe. Esse é o papel da mulher organizar do jeito que você trouxe? Como se fosse assim, a minha obrigação eu já fiz. É assim que você entrega para o outro o que ela vai organizar? Não, né? Você trouxe o quê? Olha, eu trouxe isso, eu trouxe aquilo. Bota na mesa, mostra. Não tem mesa? Bota lá na cozinha. Ah, bota no quarto, no banheiro, o que for. Para você ir lá organizar aquilo que talvez você já esteja precisando. Ou que a casa está precisando. Agora, a forma que você traz também diz. A Kelly fala, eu lembro muito do que eu ia contar. Do galão de água, né? Subi com um galão de água. Fato. Uai, sempre levei o galão de água. Ai, meu Deus, tem um dia que eu tenho que descer com esse galão e botar de volta dentro do porta-mala do carro. Porque aprender que não sou eu que tenho que levar. Nós vamos ficar sem água. Mas outra pessoa vai buscar água. E quando a gente vai ocupando os espaços, até no outro não ter mais espaço. Se a gente não tem... E eu ouvi exatamente a mesma história da minha terapeuta. Ela conta a mesma história. De um galão de 20 litros, ela catou o galão, já estava no elevador. Ela, opa, fulano tá lá em casa. Pegou o galão, tirou, botou no carro, subiu. Amor, você pode trazer o galão? Eu falei, você não fez isso, Cacau? Lógico que fiz. Mas é porque é isso. E isso, eu vou te falar uma coisa. Eu tô aprendendo é recente. Tô aprendendo recente. Aí dá espaço pro outro fazer. Existir também, né? Porque eu sei fazer. Mas dá espaço pro outro não fazer. Não só sabe como dar conta. É. Eu sei e dou conta. E para dar espaço pro outro fazer, é difícil. Mas eu tô boa aluna. Então, assim, a gente tá aqui falando sobre isso e eu também tô aprendendo a ser essa boa aluna. E não só aprendendo, mas eu acho que na vida a gente tá vivendo isso, né? É viver, cara. Isso é viver, né? Tinha um amigo, ele falava, Kelly, dá o pote de azeitona pro rapaz abrir. É tão simples, a gente se sente tão útil. Vocês estão lá cozinhando, fazendo uma comida maravilhosa e a gente não abre nem um pote de azeitona porque vocês dão conta de tudo. Nunca mais eu abri um pote de azeitona se tiver um homem dentro de casa. E não precisa ser meu marido, não. Pode ser o namorado da minha filha, um amigo, o marido da minha amiga. Amigo, abre aqui. Assim, e eu não faço nem... Sabe aquela coisa assim de não dei conta? Eu já nem penso mais porque, como assim, abre aqui, faça. Pra mim, a mensagem é que tu tá convidando o outro pra participar. De alguma forma, como fosse uma pequena contribuição, mas talvez pro outro é importante. Eu faço parte daquilo. Sim. Porque você vai já pegando tudo. Eu já tava conversando com a minha esposa lá no Devaniano. Eu ia lá perguntar agora, como Devaniano. é que é na sua não, casa, eu tava devaniando lá em casa. Eu falei assim, cara, esse tal de eu dou conta, cara, é foda, velho. Não é? Aí eu dou conta. Aí eu dou conta. E aí você vai carregando um peso, cara, porque você tem que dar conta. Porque você falou que tem que dar conta. Não, e é isso, você fala assim, cara... Imagina ao longo de 10, 15, 20, 30 anos dando conta, vai criando uma raiva, um ressentimento, um cansaço que você podia simplesmente ter dividido. Ou melhor ainda, né? Não vou carregar isso. Não, e quando você muda, que você fala assim, isso aqui não me serve mais. Aquela história que a gente fala muito de mexer nos contratos, né? Isso aqui não me serve mais. Olha, isso aqui não tá legal. Ah, não. Aí vem a síndrome da Gabriela pro outro. Mas você sempre fez isso aqui, eu não quero fazer, não. Aí você fala, então a gente vai ter que renegociar isso aqui, porque eu não tô mais afim de fazer isso aqui, não. Aí o outro ainda se dói, ou a outra ainda se dói, porque, não, peraí, você sempre fez isso. Por exemplo, dirigir. Você sempre me levou, você sempre me trouxe. Não, você vai pegar o carro e vai me levar. Você vai levar o carro e vai trazer. Peraí, mas eu consigo pegar um Uber, eu consigo dirigir, eu sei chamar, eu tenho aplicativo, eu sei um monte de coisa, mas aí eu fico naquele lugar de que eu vou cutucar porque o outro tem que fazer, que você se perde. E aí começa um monte de confusões ali entre o dar e receber. Universo, como pode melhorar infinitas possibilidades? Nos ajuda aí que tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que é o papo de expansão de consciência. E aí você falando em si, eu quero, amiga Messia, né? Você acha que as mulheres estão meio perdidas no mundo de hoje? Que é tanta informação, é tanto sagrado masculino, eu dou conta, eu vou fazer. Você acha que estão meio... Porque assim, que eu percebo, eu sinto, que eu vejo que a mulher tem um espaço dela, cara. Ela quer conquistar uma coisa que já é dela. Então, se ela parar de ficar brigando tanto por esse espaço e se potencializasse, o foguete não dá ré. Porque já é uma realidade que não vai voltar atrás.
Eu acho que o cenário é esse e nós vamos ter que começar a acostumar. Eu acho que isso é muito bom porque é sobre partilhar, não é sobre eu ser mais forte, é você trazer, eu levar. Não, é sobre a gente multiplicar. De vez de ter um salário, ter 2 salários, é coisa maravilhosa, né? Eu ouvia muito um cara que eu gosto muito na internet falar isso. Se você ganha 5, sua esposa 10, a família tem 15. Ué. Se você ganha 20, a sua esposa 5, a família tem 25. É da família. E essa coisa do somar, né, para multiplicar, a gente vive num contexto e num padrão de individualização do que é meu, o que é seu é nosso, tão forte, né, no sentido de ter medo de ser usurpado, de perder a força, de perder o valor naquilo que se constrói, e a gente vai criando couraças. Porque, veja, quando você fala, a gente já tem esse lugar, a gente já tem esse poder, mas quanto nessas mulheres que nos criaram, nos educaram, que foram educadas e criadas por outras mulheres, que também criaram e educaram outros homens, foi sendo construído. Porque esse poder sempre existiu para o homem e para a mulher, diferentes, mas poderes diferentes, e foi sendo dito de geração a geração. Seja essas mulheres dizendo para os meninos, seja essas mulheres dizendo para as meninas. O que elas podiam e não podiam, o que eles podiam e não podiam. Então, ao longo da história, da construção do que era poder, do que era força, talvez a gente tenha se despersonalizado no que era o nosso poder. E o poder da delicadeza, do cuidado, da gentileza, passou a ser visto como um poder menor, como uma força menor. E o poder da força física, da construção do dinheiro, fosse entendido como um poder maior. Mas aí eu te pergunto para a Mércia também, onde está a régua que mede tudo isso? Aí eu vou te contar uma coisinha que eu aprendi com barra de Axis, meu jovem. Não existe régua, velho. Não existe régua. O mundo que você vê hoje, falaram pra você que era desse jeito. Alguém falou pra você. Então, se a Mércia, a gente numa relação de sócias, de parceria, de trabalho juntas, né? Eu tenho muito respeito, muito carinho pela família dela e ela pela mim. Então, a gente tem muita troca como amiga e como sócias. Olho para ela e vejo nela, e é muito engraçado, e a gente fala isso, né? A gente vai cuidar, dar lá do consultório, limpar, ela fala exatamente essa frase para mim, e ela tá aqui, ela não vai me deixar mentir. Eu cuido das coisas de cima e você cuida das coisas de baixo. Porque ela é muito grande e eu sou muito pequena. Amiga, eu não dou conta de me curvar. Tu limpa os trem aí embaixo, eu limpo os trem aqui em cima. Veja, ela só falou isso, e é verdade. Ela é muito maior que eu. Se eu for tomar isso como pessoal, Thiago, você concorda que eu posso pegar a tua fala e dizer, ela tá me diminuindo? Ela tá dizendo que eu sou menor? Que eu tenho que cuidar das coisas de baixo e ela cuida das coisas de cima? Eu poderia facilmente me doer com uma fala dessa, levando pro pessoal e achando que ela tá me diminuindo e dizer, não, eu vou limpar em cima e você que venha limpar aqui embaixo. Só que no uso, graças a Deus, dessa capacidade de inteligência que me foi dada pelo Todo-Poderoso, digo, tá tudo certo, aqui é muito mais fácil para mim. E assim, ó, vamos lá, vamos ser Mas sinceros, você vamos dar um entende, exemplo. Thiago, que a gente pode distorcer uma coisa que é real. O ego que atrapalha, por exemplo, é muito mais trabalhoso para você limpar lá em cima. E muito mais trabalhoso. Quem vai ganhar com isso? Mas eu acho que tá faltando hoje no mundo exatamente isso. Vamos sentar aqui igual a gente adulto e vamos ver que é melhor para ambos. Porque, entendeu? Se tu levar para o lado, eu vejo pro lado pessoal, talvez tá faltando isso. Leva tudo pro lado pessoal. E às vezes nem foi aquilo, a intenção foi essa. Vira para mim e fala isso, eu, com as minhas crenças de incapacidade, com o tá meu ego ferido. O que você pensa que é? Eu tenho vários traumas de ser pequenininha, eu olho para ela e falo, ela tá tentando me diminuir. E aí eu começo a competir com ela, quem vai limpar mais alto? Ferrou eu, ferrou ela. Porque a questão não é limpar em cima e embaixo, é tá limpo, né? Não é uma coisa que acontece sempre com a gente. Mas isso que tá falando é verdade, porque às vezes, igual, por quem não conhece, né, eu também sou síndico profissional de vários condomínios, até falo, cara, condomínio é um monte de adulto que é criança. Porque é só sentar e conversar, entendeu? É ajustar, não é sobre ser maior, ser menor, sabe mais, sabe menos. Não, tem uma situação X aqui. Mas é a construção interna daquilo que é ser menor. Porque durante muito tempo na vida, Thiago, pra mim, ser chamada de baixinha era uma ofensa. Só que eu sou baixinha, eu não posso mudar isso. Só que na minha construção emocional, ser
dizer que eu era pequenininha, Tá diminuindo, estava dizendo né? que eu era menos. Olha pra você ver, não era diminuindo, eu me sentia menos. E não menor, porque menor eu de fato sou. Mas eu não sentia só a coisa sobre do tamanho, né? Sobre caráter, da né? estrutura Sobre... física. Eu me sentia menos por causa da minha história. E eu era menos. Eu era menos em questão de família, de estrutura, de amor, de afeto, de dinheiro. Eu era menos do que todas as crianças da minha idade. Eu, além de menor, eu era menos. E aí, todas as vezes que alguém podia ser do meu tamanho, me chamava de baixinha, eu me sentia profundamente ofendida. Até que, na terapia, eu ressignifiquei. E hoje você pode zoar o meu tamanho tanto que ela fala, nunca na vida me ofendeu. Em outros tempos, Ofenderia, talvez. me ofenderia. Por isso que é expansão de consciência, meu irmão. Você quer evoluir? É sobre isso. É sobre você ter um olhar diferente da vida. Eu mando um abraço para Vanessa Muniz, minha amiga aí do coração. Ela fala que o melhor verbo no mundo é o re. Você falou ressignificar, reconstruir, renovar, né? Que a gente possa trazer isso mais para nossas vidas e ter esse despertar de consciência, olhar a coisa do jeito que ela é, né? Eu fiz agora um curso de barra de artes e o cara falou uma coisa muito bacana. Manda um amigo Geraldo, fala assim, a gente não erra, a gente experiencia. Vamos ver tudo como uma forma de aprendizado. O que eu posso, né, aprender com isso? O que eu posso evoluir para o próximo passo, né? Será que eu tenho 100% da razão mesmo? Eu sou o dono da verdade. Eu fiz uma série de programas falando sobre verdade. Eu falei, não existe verdade. Existe pontos de vistas. E cada um constrói em cima do seu. Não é verdade? Então, assim, eu acho que é muito... A Messi fala uma coisa que eu acho muito legal. E eu replico porque eu acho interessante e levo isso na minha vida, né? Você fala, para terminar um relacionamento e construir ele é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho, manter... E aí a pergunta é, o que você está disposto, cara? É. E outra coisa, tem que começar a entender que é parar de ficar devaneando e botar em prática mesmo. Acho que é sobre isso. A gente fica sempre esperando o outro. Eu quero um carinho. Mas você não dá um abraço? Não tem... Né? Eu quero que o pai me ame. Você ama o seu pai? Às vezes ele se ama, cara. Eu quero a atenção do meu filho, mas você dá atenção pro seu filho? Porque depois que você... Eu sou cara bruto também. Depois que você deu, aí, opa, fiz minha parte. E aí, como é que vai ficar a parada aqui? Porque é sobre isso. Acho que a grande questão é que estamos cobrando tanto, mas não tá fazendo a nossa parte, cara. A gente não tá. Como é que... Tipo a cobrança em vão, né? E aí? E outra coisa, como é que eu vou saber se vai dar certo ou não se eu não botar em prática? Às vezes até esse dia eu tava conversando com a Sabrina, né? Aí eu falei, não, isso aí é vivendo. Mas como assim? Eu falei, é vivendo, não sei, não tem bola de cristal. Então, assim, só tem um jeito. No couro. Mas não tem outro jeito. Não, eu lembro muito disso pelas questões de consultório, né? Quando a gente estava na clínica e escola, a gente escutava um monte de coisa. Psicólogo não pode isso, não pode aquilo, não pode assim, não é ser pode humano? assado. Não, você não pode nem receber um bolo, você não pode dar um bolo, nada. Não pode ir na festa de aniversário Não de pode ir na paciente. festa de aniversário, nada. Você vê na rua, parece que você tinha que fazer, que você era um estranho. Aí você vai na prática, pô, a gente está aqui 19 anos estudando psicologia. Né? Que a gente começou Nunca para, juntas, né? estudando juntas. Nunca para. Aí você olha o contexto todo, aí você fala assim, o tanto que você aprende quando você está na prática. Na prática. Você olha outras formas de olhar aquilo ali, outros seres humanos, outras dores, outras formas de se olhar. Porque cada um que chega lá no consultório, seja ele no virtual, seja ele no físico, traz sua dor, sua insatisfação. Não, e para chegar ali... Tem que ter É muita uma coragem, né? coragem muito Vamos você ver, mas grande. que coisa interessante, né? O que vai mudar você receber, por exemplo, um bolo de um paciente? Cadê a empatia nisso, né? Tipo assim, a pessoa tá ali querendo receber, tá baixando a guarda, tá confiando em você, aí é a hora de se atuar, porque pô, a pessoa confiou em mim, vamos junto. Não vou receber. Aí já dá um choque na própria pessoa. Tipo, essas coisas que você fala, cara... Quem falou que isso? Quem falou que é desse jeito? Tem sentido isso, né? Dentro da psicanálise faz muito sentido porque tem toda uma construção teórica e epistemológica. Ok, a gente respeita. Mas a gente sabe que na prática, na teoria, a prática é outra. Sim. Na prática, tudo, cara. faz tanto sentido para o paciente esse retribuir. Não, e quando ele está dando um bolo, porque quando ele paga a sessão, ele já está tendo a energia de troca. Mas quando ele dá um bolo, o presente de aniversário, lembra do teu aniversário, manda um cartão, ele está dizendo, eu te honro para além do que a gente já tem aqui no nosso contrato. E isso não tem preço. A grana é para todo serviço, é além. Como você falou, você fez algo diferente da minha vida. Talvez, igual você falou, aquele pai que faz o filho chorar, mas lá na frente ele vai agradecer. Porque foi feito o que é necessário. Ninguém gosta de ficar ouvindo, cara. Alguém apontar o dedo, alguém falar tá errado.
Minha experiência fala que não é dessa forma, né? Então, assim, mas essas são as melhores conversas que a gente tem. As que dói mais, porque a gente vai, pô, faz sentido, eu tenho que melhorar mesmo. Por isso que eu sempre falo isso nos condomínios, eu gosto das pessoas chatas. Porque elas não têm raiva, elas vão falar mesmo e vão te encher teu saco. E aí você, assim, aí, claro, você tem que ter maturidade pra saber o que é seu, o que eu posso melhorar naquele processo, né? E o que é ego. Mas sempre elas têm a coragem de falar. Porque 90% das pessoas não falam. E aí como é que eu vou melhorar se ninguém fala pra mim? Mas isso aí você me traz muito de novo, falando da questão da criação, né? Essa minha filha ali... Temos plateia. O programa tá evoluindo aí, ó. Já virou ela tá ouvindo hoje, né? Já virou um programa de auditório. Vamos lá! Aí, Globo, aí, tamo aí, direção, Rede SBTV. Não. Ela foi ter celular, que era um celular de alguém lá de casa, que foi passado para ela. Isso ela já estava ali com 12 anos, se eu não me engano, né? Isso por quê? Por uma extrema necessidade, porque ela saía da escola, né? Eu ia buscar, assim, eu trabalhava longe nessa época. Foi na época que a gente tinha mudado de cidade satélite aqui em Brasília, então eu tinha que voltar, buscar, tinha que me esperar, e ela ficava ali um pouco aguardando a irmã, ou vice-versa. Agora, eu já fui questionada. A minha filha está com 10, a mais nova. Por que que ela ainda não tem celular? Isso ela já tinha lá uns 7 anos. Você tem que falar assim, porque minha Entende? filha, cuida da sua filha. Entende? Mas geralmente quem me pergunta isso não tem filhos. Não tem filhos. E os que tiveram, deu celular, lá ainda quando tava neném. 2 anos. Toma aí pra não me dar. Não me perturbar. Depois não vê o resultado. E não tem. Cara, vai cuidar da sua vida, cara. Cara, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar se você focar em você. Porque quando a gente, com o ser humano, foca em uma coisa, dá resultado, cara. Não, ela mesma fala, às vezes ela tá lá, né? As duas estão lá na sala e eu no quarto. Aí eu chamo a mais nova. Falo, Manu. Aí ela, o que foi? Aí essa aqui responde, pelo amor de Deus, troque. Eu escuto falando e fico quieta, né? Porque Faz de doida, para de doida. Porque o normal seria, é o quê? Né? Aí ela já fala, Manu, pelo amor de Deus, é senhora, vai. Dá tempo ainda, vai. Dá tempo de corrigir e não levar uma bifa. Sabe cara, por quê? É isso, eu não sei vocês, o respeito. cara. Eu ainda tenho muito, assim, dá saudade esses tempos. Não, lá em casa ainda é senhora. Não, mas eu falo assim, porque hoje eu não convivo mais, assim. Né? Eu lembro que meu pai contando uma coisa, ele fala assim, Thiago, o que eu sinto mais falta da separação é o convívio da família. Né? Esse convívio tá ali, que o desafio era ganhar do pai na dama, pro meu caso. Então, assim, essas coisas ainda tem saudade. Você fala assim, caraca, eu podia voltar lá, aproveitar mais ainda, né? Porque a gente começa a ver o que foi produtivo, que bom, que aquilo era necessário ter sido feito pra você chegar em tal lugar. Aí eu até brinco com minhas amigas, você viu o pé na bunda, foi graças a Deus, é pra frente, pô. Mas né? olha, isso é muito sério. Eu lembro que eu fui tirar essa minha filha pequena de uma escola, a menor, pra outra. Não era nisso ainda. Eu fui pegar uma declaração e ela na escola me chamou de senhora. Mãe, a senhora viu isso aqui, isso aqui. A diretora da escola falou assim, uai, ela te chama de senhora? Nunca vi. Aquilo ali já me falou, ela não tá no lugar certo. Ela não tá no lugar certo, porque dentro da escola, a diretora que tem 2 filhas que trabalham aqui, acha isso um absurdo. Né? Falei, minha filha não tá no lugar certo. Não deu muito tempo para ela sair de lá. Daí veio a pandemia, tive que tirá-la. Mas olhar para esse contexto todo e a gente vê o que você traz, o universo. Como pode melhorar? E é isso aí, o universo, como pode melhorar infinitas possibilidades. Cara, eu amo essas mulheres, eu amo você aprender, né? Sempre vem muito com a amiga Kelly, com a amiga Mestra. A Mestra tá conosco, tá lembrando, toda quinta-feira na Ativa FM, na nossa Quinta do Sexo. É mó bacana o bate-papo lá, muita devaneação, né, minha amiga? Devaneação. Muito aprendizado, muito legal mesmo. Palavra E estamos na reta final do nosso programa aqui, que eu queria ter 300 horas para falar com você, pra gente poder ver se você cria vergonha na sua cara, expõe sua consciência, olha para você, se cuida, porque você veio para dar certo. Se não tá dando é porque falta alguma coisinha, você não tá observando direito, né? E que a gente possa pegar essa carga de trás para trás, passou, cara. Você não é, você está. Né? Você pode se transformar a todo momento. Basta mudar o comportamento que as coisas vão mudar. E, minha amiga, fica à vontade, então, minha amiga Mestra, as considerações finais aí, minha jovem. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Maravilhoso. Acho importantíssimo a gente estar aqui para falar, conversar. Quantos assuntos a gente, né, tem aqui para poder conversar. Ixi, milhares. Trazer a Kelly. Que ela é maravilhosa, né? Empreendedora aí. Minha sócia, minha amiga, minha irmã, minha casca de bala. São pessoas Gente, baixinha. Nunca arrumaram uma definição tão boa. Casca de
Né? Messi, fala a sua rede social. Pessoal. Sim. Minha rede social, Instagram é @messiarolim.pc. Lá eu tenho posts e trabalho, né, com esse contexto de relacionamento, né, o reconstruir, resgatar, como ele falou, da mulher, do feminino e da sexualidade, que além de psicóloga, sou terapeuta sexual. E escritoras, as mulheres são maravilhosas. Sim, tem E isso. outra coisa importante, pessoal, para você evoluir, esteja cercada por pessoas que vão fazer essa evolução com você na sua vida. Isso é importante. Eu acho que o meio ele é muito importante. Agradecer mais uma vez a amiga Messia aqui, que eu passei uma fase meio difícil. Se não fosse a Messia, né, eu tinha explodido, cara. Mas eu explodi do lado da pessoa certa, né? E que bom. Que bom que a gente que é isso. Porque você está do lado de alguém que possa te ajudar, possa abrir sua mente. Por mais que você fale, eu tenho autoconhecimento, eu sou psicólogo. Cara, você é um ser humano. Sim. Cometemos falhas, cometemos erros e às vezes precisamos ouvir ou ter um acolhimento ali para você poder seguir. Isso é importante. Então, começa a olhar como é que está o seu meio. Uma coisa que eu aprendi o Corpo Explica que me chamou mais atenção foi isso, né? Que não adianta você mudar e ficar no mesmo lugar. Não faz nenhum sentido. Então, você quer uma mudança mais rápida? Muda o lugar, que vai forçar aquele ambiente mudar. Repete o Instagram, Messia. @messiarolim.pc. Tem muito conteúdo bacana. Minha amiga Kelly, fica à vontade, suas considerações finais, minha jovem. É sempre maravilhoso vir aqui falar de expansão de consciência, falar do universo do Axis. Eu amo. Eu quero mandar um abraço pro Biodança. Você teve uma Biodança. Pessoal da Biodança. Biodança lá, meus amiguinhos lá. E super curti, eu curto, né? Conhecer a gente falou disso na outra vez que eu vi aqui, que a psicologia é um caminho, não é o único. Então, a gente tem vários caminhos de se conhecer, de expandir, e a psicologia é um deles, é o que a gente escolheu, mas não é o único. Mas eu acho que quando você fala de ambiência, sabe, Thiago, eu fico pensando quantas vezes na vida a gente entrou em caminhos por conta da ambiência. Né? Às vezes a gente tá num relacionamento, esse relacionamento tá todo esquisito e a gente acha ele normal, porque todas as pessoas com quem a gente convive têm uns relacionamentos tudo estragado. A gente tá ali criando filho e tá dando celular para ele com 2 anos de idade porque todo mundo faz e a gente acaba achando normal. Só que também achar esse lugar em que a gente se encontre, que a gente saiba quem a gente é muito importante. E aí eu vou criar uma polêmica aqui. Às vezes esse lugar nem existe, a gente vai precisar construir para outras pessoas virem. Talvez a gente vai ter que ser essa transformação. Viver sozinho é sem graça pra caramba. A gente vai ter que ser essa transformação, a gente vai ter que transformar esse ambiente. A Mércia sabe que eu falo isso de coração porque eu vivo isso. Né? Eu não encontrei um lugar onde dissesse que a psicologia era um lugar de empreender, de ganhar dinheiro, de viver bem, de ganhar muito, de cobrar caro. Eu tive que criar este lugar. Então, hoje, no meu Instagram, eu abro sempre essa discussão do empreendedorismo, de empoderar a psicologia enquanto profissão muito bem remunerada. Sou mentora, né, de psicólogos, de profissionais que queiram, de fato, olhar para a sua profissão e dizer, cara, esse lugar aqui é para eu ganhar dinheiro. E parar de demonizar o dinheiro e parar de demonizar que ter uma vida boa é sinônimo de não ir para o céu. Às vezes o céu é aqui e estar aqui podendo com o dinheiro, porque o dinheiro é um facilitador, o dinheiro não é o nosso inimigo, o dinheiro não transforma as pessoas, ele só revela quem elas são. Então eu trabalho muito isso no meu Instagram, então discutir isso, discutir relacionamento, discutir as relações humanas, para mim é algo que eu amo profundamente, então eu fico muito feliz quando vocês me convidam e às vezes eventualmente também convido algumas pessoas lá para o meu podcast e fico muito grata e muito honrada de crescer e aprender com vocês e com as pessoas. Power Psyll, entra lá que é muito bacana. Uma coisa que eu aprendi com o Axis é isso, infinitas possibilidades, não existe só uma possibilidade. Meu avô falava uma coisa que é muito bacana, né? Quem chega primeiro no rio... Bebe água limpa. Cara, cria uma coisa que eu falo no universo condominial. O maior boom que deu na minha carreira nessa parte de condomínios foi o dia que eu fiz um evento. E aí fiquei a madrugada toda entregando convite. O cara lotou o palco, o cara nem falou obrigado pra mim. Que era um evento de parceria, né? E aí foi o que mudou minha vida. Eu falei pro cara que eu trabalhava, falei assim, a partir de hoje eu só surfo a minha onda. Porque eu sei como é que vai ser, eu vou tentar se der errado, eu vou saber que fui eu, não foi os outros. Não vou ter ninguém pra culpar. Eu vou só melhorar. Mas depois que eu falei aqui, minha vida mudou, porque é sobre isso. Surfa a sua onda. Por que tem que ser certo? Por que tem que ser amarelo? Por que tem que ser verde? Por que tem que ter régua? Por que tem que ser quadrado?
Às vezes a gente vai ter que determinar esse ambiente que eu quero viver, vou construir ele a partir de mim e vão vir outras pessoas. Normal. Né? Como a Mércia falou, poxa, quantas vezes na psicologia a gente ouviu que não podia ganhar um presente, que não podia ganhar dinheiro, que não podia cobrar, que não podia ser deselegante com o paciente. Enfim, várias coisas que a gente vai aprendendo, que a gente toma como verdade e que a gente precisa reconstruir dentro da gente para ser essa ambiência para outras pessoas. E às vezes a gente tem medo disso. Fica a reflexão, expansão da consciência. Minha amiga Mércia, a pergunta final. O universo, como pode melhorar? Eu acho que vem muito dessa questão de você se colocar na prioridade, né? De se conhecer, sabendo que isso vai dar trabalho, né? E todo dia um pouquinho, né? Okay. Todo dia um pouquinho. A gente não precisa correr, mas a gente pode se olhar com mais amor. Minha amiga Kelly, universo, como pode melhorar? Eu vou manter a minha resposta da última vez. Gosta disso. Autoconhecimento. E expandindo, né? Depois que a gente tem o autoconhecimento, a gente precisa de uma outra ferramentazinha que é o autodomínio. Eu já sei. Agora eu preciso dominar isso que eu sei e fazer aquilo que eu me propus. Então, se eu sei que eu faço algo errado, eu preciso ter o autoconhecimento. Eu já sei que não é legal, que fere as pessoas, que machucam. Agora, eu preciso ter autodomínio para não continuar fazendo. Porque voltar, né, àquela rede neural que o cérebro tinha é muito fácil. É o caminho que ele sempre vai fazer. Então, autoconhecimento e autodomínio. É isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço e até o nosso próximo encontro. Fui!